Apresentação. Um minutinho. Muito bem, entremos então no nosso recrutamento. A gente começa a apresentação trazendo para vocês o fluxo de todo esse processo, que nós chamamos R e S, é o recrutamento e a seleção. Como eu falei antes, é um processo em que essas atividades andam de mãos dadas, elas andam juntas. E começa como? Começa quando a gente identifica as necessidades de recursos humanos, ou seja, as vagas que a empresa vai ofertar, para as quais precisa de candidatos. Identificadas as necessidades, a gente faz o detalhamento do perfil. Esse perfil, ele pode vir da descrição e análise de cargo, que é um tema que a gente já trabalhou. Ah, mas a minha empresa não tem esse documento. Bom, não tem esse documento. Então, nesse momento, antes da gente fazer o recrutamento, vamos parar, pensar e escrever. Vamos detalhar pelo menos qual é o perfil que a gente gostaria que os candidatos apresentassem, para poder direcionar o recrutamento e seleção. Feito isso, vamos identificar as fontes de recrutamento, ou seja, onde faremos o anúncio dessa vaga. Então, dependendo do público-alvo, eu tenho que encontrar uma forma de recrutar, de anunciar a vaga, pela qual o público terá acesso à informação sobre essa vaga. Então, eu tenho que ir atrás do meu público-alvo. Vou executar o recrutamento, que é toda a parte dos anúncios. Normalmente, eu começo recebendo currículos. Se são muitos currículos, eu não vou chamar todos para um processo seletivo, não tem como, então já tem que fazer uma pré-triagem, já tem que selecionar alguns, e daí chamar os demais, né, os que passarem por este primeiro processo, para o resto do processo seletivo, que pode ser por entrevistas, testes, então, técnicas, as quais a gente vai comentar com maior profundidade na próxima semana. Vamos receber os candidatos, antigamente, até pouco tempo, presencialmente, hoje em dia não necessariamente, então nós já podemos fazer tudo pela internet, dependendo da empresa e do cargo. Vamos executar essa seleção, e aí nós vamos nos questionar, o processo foi bem sucedido? Se sim, temos a decisão pela seleção, entramos em contato com candidatos selecionados, chamamos, e aí a gente passa aquela lista, né, de documentos tradicional, e se a pessoa aceitar, a gente já faz a contratação. Mas pode acontecer no final do processo de nós não termos encontrado o candidato ideal, ou não termos conseguido candidatos com a qualidade que nós gostaríamos. Aí nós temos que questionar os motivos. O que aconteceu? Onde foi a falha? A falha foi no recrutamento, foi pouco tempo, o tipo de anúncio não chegou ao público-alvo, ou há algum problema com a vaga em si. Por exemplo, uma remuneração muito baixa, um tipo de trabalho que não tem interesse no mercado, então eu vou ter que ver o que aconteceu. E aí retornar o processo, que pode ser fazer um novo recrutamento, isso pode acontecer. Nós tivemos aqui um exemplo no Instituto, porque nós temos contratação de alguns profissionais que são temporários. No início do ano houve um processo seletivo para um professor visitante, que é um professor para o curso de mestrado, e não houve candidatos, né? E aí, o que se teve que fazer? Reabrir o processo. Esse processo agora ele está acontecendo nesse momento, porque também parou tudo, teve a pandemia, quer dizer, ainda tem, né? As pessoas acham que terminou a pandemia, mas ainda vai longe isso, mas parou tudo, agora a gente está retomando aos poucos, a gente está refazendo o processo. E agora, acredito que teremos sucesso nesse processo, pois já recebemos uma série de currículos. Então, esse fluxo, ele mostra o todo, né? A gente vai entrar hoje mais na parte de recrutamento mesmo. Então, hoje meu computador não está colaborando, agora eu passo o slide e ele não passa. Agora foi. O que é recrutamento?
Então, o conceito de recrutamento, né, é um conjunto de procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos, né, dentro da organização. De onde vem isso? Do planejamento de recursos humanos. Então, a partir desse planejamento, a organização oferece ao mercado de trabalho as oportunidades de emprego. E para ser eficaz, o recrutamento deve atrair um contingente de candidatos em número e qualidade suficiente para a seleção. Então, eu tenho que ter um certo número de candidatos, até para ter opção de escolha, e não qualquer candidato, candidato em qualidade, ou seja, né, que tem aquele perfil desejado, para escolher aquele mais apto. De onde vêm as vagas? Então, as fontes de recrutamento no mercado de recursos humanos são as mais diversas. A organização pode buscar dentro dela mesma, que a gente vai chamar depois de recrutamento interno, né, aproveitar funcionários que já ocupam alguma posição dentro da organização para outra que está sendo ofertada também dentro da organização. Pode buscar em outras empresas, isso acontece bastante, né, principalmente com aqueles talentos, aqueles profissionais mais qualificados e que são mais raros no mercado. Então, às vezes, a empresa busca na concorrência aquele profissional qualificado, tentando trazer para trabalhar, né, na sua empresa. Pode buscar em escolas, pode buscar em universidades, nos institutos e outras fontes de recrutamento. E aí, no outras, a gente tem um mundo, né? Internet, jornal, revista, cine, enfim, cada vez mais redes sociais. Então, tem muita coisa nova nessa área. Qual fonte escolher? Depende muito, assim, da política, né, do cargo e da política da empresa. Basicamente, a gente pode entender essas fontes como dois tipos. Nós vamos chamar de recrutamento interno ou recrutamento externo. Então, como eu comentei antes, o interno se refere ao aproveitamento de atuais funcionários. Eles vão ser remanejados, podendo ser promovidos, e nós chamamos a promoção de movimentação vertical, porque a pessoa vai crescer dentro da estrutura, da hierarquia da empresa, consequentemente, vai ter uma melhor remuneração, ou a pessoa pode ser transferida. Aí nós estamos falando de uma movimentação horizontal. A transferência ela pode se dar para cargos de mesmo nível hierárquico, ou permanecendo no mesmo cargo, mas atuando em outra localidade, em outra unidade da empresa, também é uma possibilidade, né? Então, a pessoa é aproveitada. O que acontece quando eu faço um recrutamento interno, aproveito um atual funcionário? A vaga daquele funcionário que teve essa oportunidade fica em aberto. Então, eu tenho que fazer um novo recrutamento para suprir, que também pode ser interno. Então, muitas vezes, empresas que têm política de recrutamento interno, elas têm também plano de carreira para poder linkar e fazem, então, o aproveitamento dessas pessoas com muito mais frequência. Tem gente chegando aí. Ok. Olha lá. Então, eu já vi casos, assim, de abrir uma vaga de gerente, diretor, né, uma vaga de mais alta hierarquia, e, na verdade, quem a empresa traz de fora é o estagiário, né, porque todo mundo que estava dentro da empresa foi crescendo, e aí é mais fácil trazer o estagiário de fora do que, talvez, uma pessoa que já está lá dentro, na estrutura da empresa, já conhece a empresa. Depois a gente vai ver essas características do recrutamento interno. Já no externo, o nome já diz, o preenchimento ele se dá com pessoas de fora da organização. E aí a empresa ela pode ter a seguinte decisão: abre o interno primeiro, não preencheu, não conseguiu, aí ela vai e busca no mercado externo. Essa é uma opção. A outra opção é abrir os dois ao mesmo tempo, divulga dentro, divulga fora, e todos competem, todos os candidatos em igualdade de condições. E aí é aquela coisa, que vença o melhor, né? Também é uma possibilidade. Tá? Vejamos, então, algumas vantagens e desvantagens de ambos. No recrutamento interno, a gente pode dizer que há uma maior economia, é mais rápido, então não vai se gastar com anúncio, a pessoa já está lá dentro da empresa, já conhece a empresa já conhece ela,
A oportunidade de promoção encoraja os trabalhadores a permanecer, então é estimulante para quem trabalha na organização. Tá? Então, todos nós queremos trabalhar no local, ter oportunidade de reconhecimento, ser promovido, enfim. Então, isso pode ser altamente estimulante. Por um outro lado, para a empresa, ela fica restrita àquele corpo de funcionários. Então, há uma restrição do número de candidatos. Não tem muita escolha. Né? Pode inibir também o questionamento da cultura e das práticas atuais, porque eu não estou trazendo pessoas com outras habilidades, outras visões, outras experiências. Então a pessoa já está ali, né, acostumada, tá? Então é mais conservadora, ela não vai trazer uma inovação, talvez até traga algo pontual naquele novo cargo, mas, enfim, né, não é esperado uma grande inovação. E pode ter o conflito de interesse entre os funcionários. Então, de repente, um determinado funcionário, um grupo se sentir excluído. Então por que fulano foi escolhido e não eu? Afinal, já trabalho há tanto tempo aqui, esse cargo era para mim. Então, todo mundo já deve ter ouvido falar de situações como essa. Então, pode trazer conflito. Já no recrutamento externo, a gente diz que está entrando sangue novo para a organização. Então, a pessoa vem, quer mostrar serviço, está com gás, né? Está agradecida pela oportunidade, vai enriquecer a qualidade dos recursos humanos, porque vai trazer experiências, contribuições. Por um outro lado, é um processo mais demorado, pode gerar insegurança, pode ter alto custo, uma falta de familiaridade dos candidatos externos com a organização. Então, nós sabemos que quando uma pessoa entra numa determinada empresa para trabalhar, existe um tempo, período de adaptação, uma falta de familiaridade também da empresa com a pessoa, né, de não conhecer também o seu ritmo, a sua forma de trabalho, o que pode gerar decepções de ambos. E pode também afetar negativamente a motivação dos atuais funcionários, que de repente sentem que teriam condições de assumir uma determinada posição e não são aproveitados. Vejam que essa questão do conflito, ela pode existir em ambos, né, no interno e no externo. No interno, porque a pessoa também pode se sentir excluída, e no externo porque trazer alguém de fora se eu teria condição de assumir, né, uma determinada oportunidade. Então, tudo depende também de como vai ser gerenciado. E da política da empresa, o que ela vai escolher, se ela prefere fazer o interno ou o externo, tomar dessa opção, aí escolher as fontes que sejam as ideais para atingir o seu público-alvo. Então, essas fontes ou meios de recrutamento, aí nós temos uma lista, mas essa lista não se esgota aqui. Por exemplo, cadastro de candidatos que se apresentaram espontaneamente. Então, já trabalhei em empresa que as pessoas iam lá muito largar currículo em papel, né? Hoje não, hoje a gente já tem mais via internet, mas ainda tem bastante, né? Ou excedentes de recrutamentos anteriores. Então, eu fiz um recrutamento há 2, 3 meses atrás. Vou gastar de novo, colocar anúncio, talvez não valha a pena. Vamos aproveitar um recrutamento que já foi feito, talvez até uma seleção, e chamar o próximo candidato. Então, aproveitar bancos de dados de candidatos ou de processos anteriores é bem interessante, desde que não tenha sido feito há muito tempo, porque os currículos vão ficando desatualizados. Posso trabalhar com anúncios internos, em cartaz, em papel, na intranet da empresa, divulgação no e-mail institucional. Posso fixar cartazes ou anúncios na portaria, vitrine de loja, a gente vê bastante, no tapume lá da empresa, na recepção. Posso também escolher trabalhar com indicação de funcionários ou ex-funcionários. Por que indicação? Pela questão da confiança, muitas vezes, e também porque normalmente nós temos pessoas próximas a nós que possam ter um perfil, pelo menos assim, de conhecimento parecido com o nosso. Por exemplo, um colega de curso, né, alguém que tem a mesma formação, um conhecido nosso. Então, e normalmente quem indica vai indicar alguém, tende a indicar alguma pessoa competente, porque ela também não vai querer manchar o seu nome indicando, né, um amigo, um colega que acha que não vai atender aos requisitos. Então, claro que pode dar errado também, mas é uma política, e é uma política que a empresa tem um baixo custo com isso. Pode-se trabalhar com anúncios, né, em jornais ou revistas, e se vocês observarem cada vez menos,
porque anúncios em meios de comunicação impressos são caros, né, e hoje já se tem muito maior alcance pela internet, né. Agências de emprego do governo, como o Cine, também para vagas operacionais é uma alternativa muito interessante. Consultorias, agências de recursos humanos, vocês vão pesquisar, talvez vão encontrar em jornais, principalmente, de várias agências. Aqui temos também a figura dos headhunters. Headhunters, né, um termo do inglês que significa caça-cabeça ou caça-talentos. É aquele profissional de recursos humanos que vai tirar aquela pessoa que trabalha lá na concorrência ou que tem um perfil muito específico, vai conseguir para a empresa que está contratando. Esses headhunters cobram bem caro, porque eles fazem um trabalho muito pontual e difícil de ser realizado. Diferente de uma agência que coloca ali um anúncio, preciso de auxiliar administrativo, chove gente, com certeza vai ter gente boa, né, porque tem muita gente procurando emprego. Agora, quando é um perfil muito específico, muito especializado, principalmente em nível executivo, o headhunter ele não trabalha assim com essa questão de anúncios, ele vai lá e vai caçar o talento, ele vai buscando quase meio que detetive onde é que a pessoa está, e aí faz uma proposta para ela, para deixar aquela empresa em que ela trabalha e vir para a empresa contratante. Outra possibilidade é utilizar instituições educacionais, universidades, instituições de ensino de maneira em geral, a própria internet, que aí também nem vou entrar em detalhe, porque é um mundo de possibilidades. Tem, às vezes, no site da própria empresa, aquele link, trabalhe conosco, tem as redes sociais, tem o LinkedIn, né, que é uma rede social profissional, tem as agências que se paga, né, para ter o seu currículo nessa agência, e aí se tem acesso a algumas vagas mais restritas. Então, tem muita coisa aí nesse mundo do recrutamento via internet. Então, a escolha de determinado meio depende diretamente do tipo de cargo. Então, alguns exemplos no nível executivo: utilizar agências especializadas, anúncios em jornais e revistas especializados, como Gazeta Mercantil, Exame, etc., porque são meios revistas que esse grupo, né, esse perfil de funcionário, possivelmente teria acesso, leria, e aí veria o anúncio da vaga. No nível operário, cartazes, anúncio na portaria, Cine, indicação de funcionários. Tem também para trainees são jovens em final de curso, normalmente superior, para participar de um programa que é chamado Programa Trainee, que normalmente grandes empresas têm, e nesse programa Trainee, então, esses jovens são super selecionados e depois participam de uma série de treinamentos e oportunidades para depois ter um aproveitamento num nível gerencial. Então, normalmente se busca os trainees em instituições educacionais ou sites na internet. Vamos aos exemplos de anúncios. Aqui nós temos os anúncios clássicos, né? São os anúncios ofertados pelas próprias empresas, não por empresas de consultoria ou agência de RH. Então, vejamos o primeiro. Anúncio fechado. Então, nesse nosso exemplo, é uma vaga para supervisor de atendimento ao cliente. E qual é a característica desse anúncio? A empresa recrutadora não se identifica nominalmente. Então, não sabemos qual é a empresa que está contratando. Por que uma empresa faria um anúncio como esse? Por questões estratégicas, para não identificar a sua vaga no mercado de trabalho, para a concorrente não saber que ela está com essa vaga em aberto, para não criar fila na portaria da empresa. Então, vários motivos, né, a empresa pode ter para não colocar o seu nome no anúncio. No nosso segundo exemplo, temos um anúncio aberto. Aqui, nós sabemos o nome da empresa, e o anúncio aberto, ele tem a característica de informar o endereço da localização mesmo da empresa. Então, neste exemplo que foi colocado, da empresa Rolls-Royce, tem as vagas identificadas e tem endereço lá embaixo, ó, o nome da rua, cidade e tal. Então, no anúncio aberto se dá a opção para o candidato de ir lá
e levar seu currículo e se apresentar. Pode ter também por e-mail, mas obrigatoriamente no anúncio aberto tem um endereço. Diferente do semiaberto. No semiaberto nós sabemos a empresa, qual é a empresa contratante, assim como no aberto, mas não tem o endereço. Então, nesse nosso exemplo de médico do trabalho, nós temos apenas uma caixa postal para o envio dos currículos. Ou poderíamos ter um exemplo aqui de um envio de currículo por e-mail, ou estimulando o candidato a entrar num determinado site da empresa e fazer o seu cadastro. Mas qual é a diferença? Não temos um endereço para comparecimento pessoal. Ah, mas se eu entrar na internet, colocar lá no Google Maps o nome da empresa, ou mesmo no site da empresa, eu descubro onde ela fica. Claro que sim, provavelmente sim. Mas a empresa não está estimulando o comparecimento pessoal. Essa é a diferença do aberto para o semiaberto. E aqui eu coloquei para vocês também algumas informações referentes ao currículo, né? O currículo, que é um instrumento que faz o link entre o recrutamento e a seleção, porque o recebimento dos currículos é basicamente o resultado do recrutamento e já é o início do processo seletivo. Então, a primeira pergunta que eu coloquei, qual é o termo correto? Currículo ou currículum vitae? Podemos usar os dois, só não podemos misturar, né, uma palavra do latim com outra da língua portuguesa. Então, currículo é a palavra da língua portuguesa, curriculum vitae é o termo que se usa em latim, e é um termo muito utilizado, né, algumas pessoas até identificam, que não há necessidade, mas algumas colocam lá, curriculum vitae, e colocam o seu nome e as demais informações. Então, é interessante saber, conhecer. O que é o currículo, né? O currículo, se a gente for ver do ponto de vista pessoal nosso, é a nossa propaganda, né? A gente está vendendo, entre aspas, a nossa força de trabalho e a gente quer conquistar o nosso cliente. Então, a gente está se vendo desse ponto de vista mais de marketing. Quem é o nosso cliente? É o selecionador. E a linha entre separar um currículo que continua no processo e um que fica de fora, essa linha é muito tênue, né? Eu já vi, assim, empresas na época que trabalhavam de currículo com papel, que tinha uma pilha de currículos e alguém ia lá olhava, esse currículo, esse vai, esse não vai, sabe? Fazendo realmente já a peneira. Então, às vezes, é um detalhe ali que pode deixar a pessoa de fora. Em geral, o que o currículo apresenta? Isso aqui não é engessado, gente, não é assim uma receita de bolo, mas para quem quer começar a estruturar ou para quem vai avaliar currículos, normalmente a gente busca os dados pessoais, no mínimo uma forma de entrar em contato com a pessoa. Algumas empresas a gente sabe que valorizam a questão do endereço, às vezes para não pagar mais de uma passagem para o candidato, infelizmente isso acontece, né? Os objetivos pretendidos, que é o cargo ou a posição desejada. Então, eu estou mandando meu currículo para a vaga de secretário, né? Ou para a área comercial. Isso facilita bastante no processo seletivo do ponto de vista do selecionador. A formação escolar, então, os cursos, né, de formação mesmo, acadêmicos, os cursos que foram feitos, colocando lá a instituição, quando foram feitos, a experiência ou as experiências profissionais que possam agregar para aquela vaga, e normalmente tem mais algumas informações que são um pouco livres, como habilidades, qualificações, idiomas, carteira de motorista, enfim, aí tem que se estruturar conforme as características de cada um. Então, esse é o básico, né, de uma estrutura de currículo profissional. Atenção, o currículo deve sempre demonstrar as realizações da pessoa sem ser muito tendencioso ou exagerado. Né? Então, às vezes, tem currículos que são tão bons que o selecionador pode fazer o contrário, ele pode duvidar daquele currículo e já descartar. Então, sempre o bom senso é importante. Não omitir dados importantes, incluindo também datas de ingresso, datas de saída. Mas eu não me lembro exatamente o dia que eu saí de tal trabalho. Não tem problema, não precisa ser o dia exato, mas o mês e o ano. Né? Então, eu trabalhei de janeiro de 2019 a maio de 2020. Por que isso é legal para o selecionador? Já dá uma dimensão. Pô, a pessoa ficou ali quase 1 ano e meio.
né? Então, às vezes, só colocar o ano não me diz nada. Eu posso ter entrado em dezembro de um ano, em janeiro do ano seguinte já ter saído. Então, são só 2 meses, é pouco tempo. Então, datas de ingresso e saídas de empregos anteriores é algo que é bem importante. Também o que foi feito, as realizações, né? Então, normalmente, o que são analisados? O crescimento pelos cargos, nível das empresas, as datas, eventuais guinadas na profissão. Então, às vezes acontece, ó, eu vinha vindo, lembra lá quando a gente falou de carreira, né? Eu vinha vindo por um determinado caminho, em determinado momento aconteceu alguma coisa na minha vida e eu tomei um outro caminho. Não tem problema. Isso também pode ser valorizado. E principalmente o que a gente já fez, né? Experiências, projetos, o aspecto educacional, se tem correspondência com o perfil exigido, a consistência geral dos dados. Às vezes a gente vê que algumas informações não estão fechando muito bem, principalmente por parte de candidatos que tentam maquiar o currículo, né? Então começam a inventar coisas, quando vê, já falhou, né? As coisas não estão mais se combinando, então começa a ter furos no currículo. A redação, a organização dos dados. Daí só procurando cargo de ministro, né, senhora? Oi? Um currículo fraudado, só ministro, né? Ah, sim. As pós-graduações aí estão correndo soltas, né? É verdade. Eu sempre digo assim, ó, uma hora a máscara cai. Pode ser que não caia nesse momento, né? Pode ser que passe esse currículo, a pessoa vá para o processo seletivo, pode ser que caia no processo seletivo a máscara, mas pode ser que também não caia, que ela seja contratada. Mas uma hora vai cair. Eu levo fé que uma hora a máscara cai, mais cedo ou mais tarde, porque não dá para enganar todos por muito tempo, né? Então, a gente sabe que tem pessoas que fazem quase um curso de teatro para se preparar, para ir para o processo seletivo, e realmente talvez funcione, né, para quem está procurando aí né, possa enganar bem, mas depois no dia a dia de trabalho, né, o tempo dirá, tá? E redação também é bem importante, né? Então, uma vez eu peguei o currículo na época do papel, que a pessoa começou, era um currículo impresso, as letras estavam em preto, e aí eu não sei se faltou tinta na impressora, continuava em azul marinho, quando veio um pouco mais azul claro. Então era um currículo quase degradê. Então a gente via assim que faltou um pouquinho de cuidado, né? Fora assim, papel então é um horror, papel amassado, papel borrado, sujo, enfim. Hoje com o computador eu acho que isso ficou um pouquinho melhor, mas às vezes também tem problemas ali de formatação no arquivo. Algumas dúvidas que normalmente os colegas me perguntam: foto? Coloco ou não coloco? Eu sempre digo, se o anúncio solicitar, se não, é totalmente dispensável. Ah, mas eu ouvi falar que na empresa tal, eles só passam os currículos de candidatos que colocam a sua foto. Bom, vocês realmente tu acreditas nessa informação, vai fundo, coloca a foto. Agora tem algum motivo porque estão pedindo foto. Provavelmente é uma empresa que possa ser considerada não tão inclusiva, racista, enfim, né, que olha a foto, ah, não, esse aqui não, porque a foto não faz, a não ser que seja para modelo, não faz diferença nenhuma a aparência do candidato naquilo que ele vai fazer, né? Antigamente, que pedia boa aparência. É, o que é boa aparência para um não significa boa aparência para o outro, né? Então, também é um conceito totalmente discutível e incabível no mundo de hoje, né? Outra dúvida, pretensão salarial. Às vezes, o anúncio pediu que o candidato informe no seu currículo a pretensão salarial. E agora? Né? Bom, tem duas alternativas. Ou você vai tentar pesquisar quanto mais ou menos está se pagando para esse nível de empresa. Se tiver, assim, alguma pessoa que trabalhe lá, tente conversar com essa pessoa, né? Ou coloque o que realmente você quer ganhar. Normalmente, a gente não coloca um valor, assim, fechado, né? A gente pode colocar de tanto a negociar, de tanto a tanto, dependendo dos benefícios, porque nós temos que considerar que alguns benefícios, eles têm um valor significativo para a gente. Então, dependendo do benefício, eu posso, que eu vou receber, eu posso aceitar um salário um pouco mais baixo, se o benefício compensar. Então,
Se pedir, a gente coloca, senão não precisa. Número de páginas, esse sim, gente, no máximo 2, porque ninguém tem tempo, ninguém tem saco para ficar lendo uma Bíblia, né? Aquele currículo com páginas e páginas, né? Então, assim, a objetividade é muito importante, né? E nós temos que dizer isso para os candidatos a professor, né? Porque a gente recebe tanta documentação de candidato e às vezes tem algumas coisas, claro, que a pessoa tem que comprovar com algum certificado, alguma coisa, mas as pessoas não têm organização, não têm objetividade, né? Um dos currículos que entrou essa semana, nesse processo seletivo que eu comentei, tinha mais de 1.000 páginas. Eu fiquei imaginando, né, eu recebi, dei o recebimento para a pessoa, e fiquei imaginando quem vai fazer a análise disso, né? De um candidato, imagina dos outros tantos, e eram assim, gigante, né? Impossível assim, né? Então, dentro do tempo, e aí complica a vida do selecionador, né? E pode acontecer da pessoa ficar de fora, por número excessivo, falta de objetividade. Outra pergunta, carta de apresentação, coloco, não coloco? Se colocar é separado, se a gente vai mandar um currículo por e-mail, o próprio texto do e-mail, né, já pode ser uma carta de apresentação, mas desde que seja sucinta, né, estou enviando, anexo meu currículo para a vaga tal, 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 grato, atenciosamente, sem muitos detalhes, né, porque também, de novo, ninguém tem tempo, ninguém vai ficar lendo, né, uma história, uma novela, uma bíblia. Outra coisa, coloco ou não coloco referências? Depende do cargo. Às vezes no próprio anúncio já é solicitado, né? Então a minha dica sempre é pesquisar, investigar e se preparar, né? Tanto para montar o seu currículo e enviar um currículo que esteja de acordo com a política da empresa para a qual estamos nos candidatando. E do ponto de vista da empresa, também vai trabalhar com os currículos recebidos, vai ter que começar fazendo uma triagem. Primeira coisa, vai verificar quais currículos foram enviados dentro do prazo, quais são para a vaga realmente que está sendo ofertada, porque vocês não pensem que às vezes a empresa oferece um anúncio para um determinado cargo e um monte de gente manda que não é para aquele cargo. Ah, porque eu vi que a empresa está contratando, então pega e aproveita, né? Se colar, colou. Mas muitas vezes a empresa recebe um monte de currículo que não é para aquele cargo. A pessoa quis aproveitar a oportunidade. Então já tem que começar a triar aí. Depois, pegar os requisitos básicos. Ah, eu pedi para este cargo que a pessoa tenha carteira de habilitação. Então, o que é esperado, né, no currículo do candidato, que ele já coloque, sei lá, CNH, tal, né? E aí, se ele não colocou, e eu tenho 200 currículos, já vou tirar fora aqueles que não colocaram, porque é um requisito básico para uma determinada vaga. Então, começa a triagem aí, mas pode ser que ainda tenha um grande número de candidatos. Aí vale a questão dos pesos, né? Ah, o que é mais importante? Ah, então vou selecionar esse que tem mais tempo de experiência. Ou vou selecionar esse aqui porque ele fez tal coisa. Ou vou selecionar esse aqui porque ele tem tal curso. E aí já começa a fazer a diferenciação entre os currículos. Ou selecionei esse currículo aqui porque esse aqui chamou atenção. E aí depois a gente começa o processo seletivo. Então aqui eu vou parar agora a projeção e já vou abrir para os nossos comentários, debates.